Bom dia a todos. Que bom estarmos aqui reunidos, estudando o Evangelho de Jesus, que possamos agradecer por chegarmos até aqui com as nossas pernas físicas, de termos a possibilidade de sentarmos nessa cadeira e de ouvirmos os ensinamentos de Jesus, de estudarmos o Evangelho de Jesus. É muito bom e gratificante que a gente possa valorizar esse tempinho, uma horinha que estamos aqui, que passa tão rápido, que possamos valorizar e que faz a diferença na nossa vida, que nos fortalece para a nossa jornada lá fora. E hoje a gente vai adentrar ao Evangelho, do capítulo 26, que fala para a gente sobre dar gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Fala para a gente sobre o dom de curar e as preces pagas. E Jesus, em sua passagem pela terra, ele realiza muitas curas. Através da simples imposição de suas mãos, ele consegue fazer com que os cegos comecem a enxergar. Ele expulsa os demônios, que nada mais são que os espíritos obsessores, através do quê? Justamente do seu poder moral, da sua autoridade moral, da sua boa vontade, do seu amor gigantesco. Através da sua presença, ele conseguia expulsar os obsessores. Ele cura os leprosos e tantas outras curas. A gente lembra do paralítico de Cafarnaum, que, querendo ser curado por Jesus, ele tenta chegar perto de Jesus, mas não consegue, devido a uma multidão. E então 4 amigos pegam ele, erguem ele, e eles conseguem observar que onde Jesus estava, havia uma abertura pelo telhado. E passam ele pelo telhado e ele chega até Jesus. E Jesus realiza a cura. E diante de tantas e tantas curas, nós percebemos ensinamentos gigantescos. A vontade que o paralítico tinha de ser curado. Mas muito mais que isso, porque ele já havia passado por aquela provação, com resignação. Então já era possível a cura. Ele já tinha visto o que todos nós muitas vezes não conseguimos ver. Ele já tinha encontrado Jesus em seus pensamentos, e não apenas fisicamente. Será que nós estamos conseguindo encontrar Jesus em nossos pensamentos? Ou estamos esperando que atos exteriores aconteçam para que realize esse encontro? É através do nosso pensamento que inicia tudo. É através do nosso pensamento que é a nossa morada íntima. Onde que nós estamos morando nesse exato momento? Será que eu estou aqui realmente? Ou apenas fisicamente? E meu pensamento está lá fora, rodeado. Estou vagando por aí, sem saber para onde ir. Onde está o meu pensamento? Ele é meu guia. Ele me conduz. Então, a gente precisa refletir sobre isso. E essa parábola, tantos ensinamentos que ela traz, essa vontade de ser curado, e a multidão, por que que ele vai até Jesus e vê uma multidão? A multidão revela o quê? As dificuldades do caminho. Não seria fácil chegar até Jesus. Por isso que ele encontra uma multidão. As dificuldades, que é o quê? A dor e o remédio, que é o bálsamo para o espírito, que é através dela que nós conseguimos crescer, desenvolver, praticar uma atividade benfeitora. Quantos irmãos, depois de uma dor imensa, começa ali, cuidando de um ente querido, cuidando de um amigo, depois de passar por processos de culpa, depois de cair no erro, ele enxerga e começa a andar.
Então, o convite é que a gente ande. Saia desse processo de culpa. Já fez? Está feito. Agora, começa a trabalhar na reparação. Esse é o convite. Só que a gente se cristaliza e paralisa. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não perdoei, ele não me perdoou, esperando que o outro chegue até mim para resolver as minhas questões. E se o outro não chegar, eu passo a encarnação inteira parado, cristalizado naquele pensamento, naquele acontecimento. E eu muitas vezes não me modifico, eu não me movimento. É preciso movimentar-se mais. Então a gente precisa começar a refletir. E as curas de Jesus traz essa reflexão, até que os amigos sobem, erguem ele. Ou seja, os benfeitores envolvem aquele ser e ele eleva o seu pensamento para conseguir chegar até Jesus. Por isso toda essa simbologia dele erguer-se e adentrar pelo telhado para conseguir chegar até o Mestre. É preciso elevar a sintonia, o pensamento, para que os benfeitores possam chegar até nós. Porque muitas vezes nós somos a barreira. Eu impeço que a ajuda chegue até mim. Sou eu. Depende de mim. E ele então consegue chegar até Jesus. E Jesus, percebendo que aquele irmão, ele já era merecedor da cura real, porque ele já tinha expiado com resignação, ele já tinha passado por aquela dificuldade, soube passar por aquela dificuldade, e a cura então é realizada. Então, através da cura, nós percebemos o quê? O alívio aos doentes. Através da cura, nós percebemos também que ela ajuda na propagação da fé. Porque, ainda muito materializados, precisamos ver para crer. Assim como Tomé, que colocou a mão ali nas feridas de Jesus, para perceber que realmente era Jesus que se encontrava ali. Nós, muito materializados, precisamos ainda dessa fé palpável, para se acreditar, para confiar, para crer que nós estamos sendo amparados, sim. Alguém tem dúvida do amparo de Jesus? Se passa pela nossa mente que nós estamos sozinhos, que possamos deixar esse pensamento escoar e que a gente possa procurar uma leitura edificante, procurar uma prece, para termos a certeza que nós não estamos desamparados. Não estamos. A dificuldade, ela chega para todos, mas é um convite de crescimento espiritual. Não vamos ver mais como dificuldade. Vamos levar essa atividade para casa. Vamos ver como crescimento espiritual. Aí já muda um pouco essa sintonia negativa nossa, de que não vamos conseguir, de que não vamos dar conta, de que a dificuldade está muito grande. Porque a gente se deixa adentrar pelo problema e achamos que o nosso problema é o maior de todos. E não conseguimos perceber a ajuda que chega a todo momento. Os convites que chegam através de um amigo, através de um abraço, através de um sorriso. Vamos nos permitir sermos ajudados. Depende de nós, não depende do outro. Vamos sair desse patamar que o outro que tem que fazer, sou eu que tenho que fazer por mim. Por mim. São as minhas obras que eu levo, são as minhas atitudes que eu levo. Eu não levo as obras do meu irmão. Eu não levo as atitudes do meu irmão. Eu levo o que eu construí por dentro. Então, a cura, ela ajudava tanto na propagação da fé, mas principalmente, através da cura, Jesus queria provar que o verdadeiro poder é daquele que faz o bem.
Não existe poder maior que o bem. Tenhamos a certeza disso. Não existe poder maior que isso. Precisamos nos aproximarmos mais da presença do bem na nossa vida, porque estamos muito afastados disso, da prática do bem. O bem é bem para todos, não é bem só para mim. Temos que refletir. E hoje, através da doutrina, nós já conseguimos entender como que esse processo da cura, ele realiza. Hoje a gente já consegue entender que é um efeito de uma ação fluídica sobre o doente, sobre o enfermo, que pode ser uma coisa mais duradoura, como um tratamento prolongado, ou uma coisa mais rápida. Existe a possibilidade, sim, de pelo simples contato a pessoa realizar uma cura? Existe. Kardec questiona isso aos espíritos. E eles falam, o poder magnético pode chegar a esse ponto, sim. Quando, aí entra as condições, secundado pela pureza de sentimentos. Quando o desejo de fazer o bem. E então que os espíritos vêm em seu auxílio. Então é preciso pureza de sentimentos, é preciso desejo ardente de fazer o bem e auxílio dos bons espíritos. Por isso que a gente lembra quando os discípulos não conseguem realizar a cura e pergunta a Jesus, Jesus, por que a gente não conseguiu e você conseguiu? Porque falta-lhes fé. E o que é fé se não trabalho no bem? O que é fé se não ligação com o Pai e ligação com você mesmo? Autoconhecimento, aperfeiçoamento. A fé, ela se edifica, se fortalece através do trabalho no bem. Por isso que muitas vezes falta-nos essa fé verdadeira, porque a nossa fé ainda é muito vacilante. Um dia eu acredito, no outro dia eu não acredito. Diante de uma dor, de uma enfermidade, eu já duvido, já não sei se eu estou sendo amparado ou não. É preciso construir essa fé verdadeira, sólida, através do esclarecimento, através dos estudos, para que quando chegue a dor, eu esteja preparado. Só que a gente está mais preocupado com as coisas materiais. Aí, quando uma dor chega, a gente não sabe o que fazer, o que recorrer, a quem recorrer. E ficamos desalentados, desorientados, acamados, justamente porque a gente não buscou o preparo real. Não buscamos cuidarmos de nós. E não estamos falando aqui somente da saúde física. Estamos falando aqui de cuidar do lado moral, de cuidar da saúde mental, de cuidar do espírito, das coisas espirituais, que é o que a gente leva. Mas a gente passa muito tempo cuidando das coisas materiais, das coisas perecíveis, e não prestamos atenção realmente no que importa na nossa vida. O que tem real sentido na nossa vida. Então, o processo de cura, ele não depende apenas do médium com o auxílio de uma equipe benfeitora. Ele depende também, muito mais, do próprio enfermo. Porque se não tiver no momento, se ele não tiver preparado, a cura não vai ser realizada. É um processo íntimo, muito mais de autocura. É preciso mudar a sintonia dos pensamentos. É preciso começar a construir algo dentro de si. É preciso educar-se moralmente. Pensar no que eu estou fazendo da minha vida. Quais são as minhas atitudes perante o meu próximo? De chegarmos em casa e refletirmos, o que eu fiz hoje? O que eu deveria ter feito? Será que eu doei o melhor de mim agora, nesse momento? Em tudo na nossa vida, doar o melhor de si sempre. Em contato com o outro, doar o melhor de si.
nós temos uma dificuldade imensa de ouvir o outro. Se a gente parar para ouvir a dificuldade do outro e falar assim, deixa eu ficar 5 minutos sem falar nada, só ouvindo, a gente não consegue. A gente atropela e começa a falar das nossas dificuldades, começa a falar do que eu já vivenciei, querendo dar lição de moral ao outro. É um processo de educação. Não, deixa eu me controlar. Espera aí, não está na hora de falar ainda não. Silencia, ouve a dor do outro, que quem vai aprender mais é você. Não está na hora de você dar lição, está na hora de você ouvir. E a gente não sabe fazer isso. Porque muitas vezes a gente acha que a nossa dor é maior. Que eu já passei por isso e sei como enfrentar. Mas os nossos conselhos muitas vezes são bons para os outros, porque a gente ainda não consegue praticar. E exige que o outro pratique, exige que o outro se esforce. Então vamos também fazer isso como atividade. Vamos tentar silenciar. Quando o outro chega até mim, vamos procurar ouvir mais. Nem que seja 5 minutinhos. Procurar esse silêncio íntimo, necessário para o crescimento do espírito. Então, o processo de cura se realiza depois que o quê? Que o enfermo começa a se desligar das causas geradoras da doença. E é aí que o processo de cura se realiza. E ele tem 3 etapas: renovação mental do doente, aplicação de recursos terapêuticos para eliminar a doença e o desenvolvimento de ações mantenedoras da saúde. Por isso que, quando Jesus realizava uma cura, ele chegava e falava, deixava sempre uma mensagem após a cura para aquele enfermo. E a mensagem era o quê? Renovação, modificação, mudança de sentimentos, mudança de atitude, porque senão a enfermidade vai voltar. Vai vir uma nova dor, porque você não aprendeu com aquela. Ele sempre deixava essa mensagem. Então é preciso desenvolvermos ações que mantenham essa saúde. E não estamos falando aqui apenas de saúde física. Não apenas de saúde física. Porque possamos estar aqui com uma saúde física muito ativa, muito boa, mas o nosso pensamento totalmente em desequilíbrio. E chega uma hora que isso atinge o corpo físico. Não tem jeito, chega uma hora que atinge, porque a gente não cuidou, a gente não tratou dos nossos pensamentos. Então, se eu quero que minha dor passe, eu tenho que fazer por onde? E não posso esperar que as coisas caem do céu, como a gente espera. A gente espera que a equipe benfeitora desça e nos atenda. Atenda os nossos caprichos, mas a gente não faz esforço para elevar o nosso pensamento. E eu quero, tem que ser na hora que eu quero, do jeito que eu quero, como eu acho que tem que ser. Então é importante a gente buscar refletir. Eu preciso refletir o que a dor está me trazendo como mensagem. Qual é a mensagem? Será que eu preciso mudar? Será que eu preciso trabalhar aquele perdão? Esquecer não é perdoar, gente. Não é perdoar. Perdoar é muitas vezes lembrar daquela situação, mas não ter ressentimento, não ter mágoa. Isso é o perdão sincero e real. Então a gente precisa muitas vezes trabalhar esse perdão para que a cura chegue, para que a cura se realize. Só que a gente espera que o outro faça isso, porque foi o outro que me atingiu, foi o outro que me magoou. Então ele que tem que fazer, não sou eu não. Quem que está procurando o tratamento? Quem que está procurando a cura? Então tem que partir de nós. Não esperemos do outro aquilo que a gente já pode fazer. Mas tenhamos força de vontade, tenhamos empenho, tenhamos determinação. Está faltando determinação na nossa vida. Se eu busco Jesus, que eu enfrente as dificuldades, que eu corra atrás,
Só que eu busco Jesus sentado na cadeira do sofá de casa. Eu busco Jesus vendo televisão. Eu busco Jesus. Como que eu busco Jesus? Tem que ser através das dificuldades. Porque assim eu vou crescer. Assim eu vou evoluir espiritualmente. Então, o que a dor está trazendo de mensagem para mim? E o que a gente faz normalmente quando a dor chega? Por que a gente não consegue refletir nela? Porque a gente foge. E fugindo, a gente acaba se envolvendo, se entregando nas viciações. Então, eu fujo para os prazeres, porque eu não estou suportando aquela dor, aquela dificuldade que é para o meu crescimento. Eu fujo para os prazeres, eu fujo para a bebida, eu fujo para o cigarro, eu fujo para as drogas. Eu fujo para os prazeres todos, materiais, porque eles estão suprimindo aquela dor, eu estou fazendo uma troca. A dor, ela passa momentaneamente, então eu fujo. Aí eu me entrego aos prazeres, mas depois ela volta. Aí eu fujo de novo. E eu crio uma dependência. Eu crio um laço que fica muito mais difícil de desenraizar. Porque eu não soube verificar qual é a mensagem que ela está me trazendo. Eu não soube silenciar. Os recursos estão disponíveis. Mas que a gente procure os recursos benéficos, que é a prece, que é a leitura edificante, que é a casa espírita, que é a casa religiosa, que eu procure esses recursos, o trabalho no bem, que é mais que o trabalho no bem. Divaldo conta de uma senhora que procura ele aos 50 anos de idade e fala que tinha cometido 16 abortos e estava num processo de culpa imenso e não sabia o que fazer. Então ele aconselha a trabalhar com crianças. Vai e trabalhe com crianças. E ela então desencarna aos 80 anos, se eu não me engano, e faz um grandioso trabalho. Se torna mãe de muitos. Por quê? Olha só o que ela fez. Ela saiu daquele processo de culpa, de paralisação, e começou a desenvolver um trabalho no bem. É isso que nós estamos precisando na nossa vida. Sairmos desses processos cristalizados, essas viciações geradas por experiências infelizes de diversas encarnações que nós estamos trazendo. Não deu certo, não foi dessa vez, aí eu venho cambaleando. E estou indo, estou passando a vida assim. Precisamos deixar de lado isso, esse padrão comportamental que nós trazemos, e começarmos a modificar. É fácil mudar aquela pessoa, é fácil mudar nós, que já estamos ali há 4 encarnações falando mal da vida alheia? Não, não é fácil. É preciso esforço, é preciso perseverança. Mas eu tenho certeza que todos nós iremos conseguir. Nós estamos aqui para isso. É preciso termos essa esperança e essa certeza. Então a gente percebe que o processo de cura, ele é muito mais intenso e muito mais grandioso do que a gente imagina. Depende não só daquele que vai realizar a cura, mas principalmente de nós, que estamos enfermos, que precisamos ser tratados, que precisamos ser curados. Mas é preciso se olhar, se conhecer, verificar o que nós trazemos. E então, Jesus, quando ele realizava as suas curas, ele também alertava aos seus discípulos. Mas por que ele alertava aos discípulos? Porque os discípulos já saíam daquele papel de apenas ouvinte. E eles já estavam no esforço de seguir Jesus. Aí a gente traz para a gente. Nós estamos no papel apenas de ouvintes? Ou já estamos no esforço verdadeiro de seguir o Mestre Jesus?
Em que lado nós nos encontramos? E ele alerta: devolvei a saúde aos doentes, sim. Ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Ou seja, todo esse dom é divino, vem de Deus. Você recebeu gratuitamente. Então você tem uma obrigação moral, você tem um dever em ajudar as pessoas e não transformar isso em um meio de vida. É isso que ele alerta para a gente. Não transformar isso em comércio, porque ele já sabia que isso ia acontecer, como acontece até hoje. Não transforme isso em comércio. Isso já acontecia desde a época de Moisés. Por que Moisés, na sua lei civil, proibiu a evocação dos mortos? Porque as pessoas estavam abusando. Estava evocando os mortos por adivinhação. Estava transformando aquilo em prática comercial. Por isso ele proibiu, a necessidade da época. E hoje, ainda nós vemos o quê? Essa fé comercial, onde a gente compra, onde a gente doa para ter um retorno o quê? Um pedacinho lá do céu, para ter a salvação, para que os nossos pecados sejam perdoados. Só que quando a gente fala disso, a gente muitas vezes se remete ao outro que faz isso, aquela determinada religião. E a gente precisa sair desse julgamento. O convite não é o julgamento do outro. O convite é trazer esse ensinamento e aplicarmos no agora, na nossa vida agora. O que nós estamos fazendo? Porque muitas vezes não estamos comprando com a moeda, mas estamos com pensamento de troca. Estamos vindo aqui muitas vezes com pensamento de troca. Precisamos verificar qual é a nossa intenção, porque é isso que Jesus vê, é isso que o Pai vê. Qual é a nossa verdadeira intenção? Quantas vezes nós ajudamos o outro esperando que o outro nos ajude? Quantas vezes? Quantas vezes eu dou a moedinha àquele que me pede, pensando que Jesus possa me retribuir em dobro? Eu não ajudo verdadeiramente o outro com o sentimento. Eu ajudo pensando que Jesus me retribui em dobro. Olha só a troca que nós fazemos ainda. Quantas atitudes ainda com interesse. Que por detrás tem interesse, tem ambição, tem amor próprio. E a gente não reflete. Que quando a gente estuda esse capítulo, a gente pensa no outro. A gente pensa em determinada religião. Nós não pensamos em nós. Que ainda a gente faz isso por detrás dos panos. Vamos parar para refletir. Aquele, muitas vezes, que não tem o conhecimento, que é ignorante da lei e que faz isso, né? E nós, na esperteza, querendo trapacear, querendo ganhar, sempre com interesse maior. Como ainda para a gente é tão difícil perseverar no bem quando as dificuldades chegam? Porque a gente quer perseverar no bem, mas quer encontrar em casa uma mesa farta. Ninguém quer perseverar no bem e chegar em casa e não ter nada. Ninguém quer perseverar no bem, chegar em casa, chegar no trabalho e falar que está desempregado. Quando aparecem as dificuldades, nós fugimos do trabalho. Então, olha como ainda nós estamos envolvidos com essa troca. Muitas vezes não tem a moeda material, mas tem o nosso pensamento. Nosso pensamento em que, se eu perdoar, o outro tem que me perdoar. Se eu ajudar, o outro tem que me ajudar. Nós vamos vivendo assim, e nós não vamos refletindo. E quando desencarnar, a gente vai achar que fez muito. Não, eu fiz muito. Eu trabalhava, eu ajudava, eu estava todo dia ali. Mas qual era a sua intenção? Era apenas exteriorizar aquilo que você não é? Aquilo que você não traz? O convite é sermos sinceros conosco mesmo.
é reconhecermos que ainda temos muitas imperfeições para vencer. Temos muitas coisas ainda para lutar, mas precisamos ser sinceros para que a gente visualize o que precisa ser modificado, porque senão a gente vai estar sempre escondendo as chagas que nós trazemos, não querendo que os outros não vejam, mas somos nós que não suportamos aquilo que nós trazemos por dentro e fugimos desse encontro, fugimos de nós mesmos. E tentamos comprar tudo. Estamos tão materializados que nós tentamos comprar a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa saúde mental, o nosso equilíbrio. Não se compra isso, se constrói. E é essa mensagem do Evangelho de hoje. Você tem que construir. Depende de você essa elevação, essa mudança. Não enterre os seus talentos, talentos que você recebeu gratuitamente. Jesus falou dar gratuitamente, ou seja, doar-se. Doar-se e não guardar para si, não enterrar aquilo que você já pode fazer, aquilo que você já é capaz. Vamos buscar levar conosco essa reflexão de hoje para o nosso dia a dia, para as nossas dificuldades, que nós tenhamos a certeza que o amparo chega, mas que depende de nós tirarmos essa barreira, depende de nós nos ligarmos ao Mestre Jesus, mudarmos a nossa sintonia, a nossa vibração, que a gente possa refletir que a dor vai chegar para todos, sim, mas que nós somos capazes de superá-la, que nós não estamos sozinhos e nem desamparados. Que Jesus nos abençoe.